Olá meus pimpolhos, saudade de vocês. E hoje a gente vai estar iniciando aí o nosso segundo bimestre. E a nossa aula inaugural vai ser através dessa videoaula aqui que vocês estão me acompanhando aí. Tá ok? Para iniciar logo o nosso segundo bimestre, a gente vai estar falando sobre o primeiro reino aí da nossa grande saga aí que a gente vai estar estudando aí ao longo do ano, certo? E nosso primeiro reino vai ser sobre o reino Monera. A gente vai estar falando todos os detalhes aí desse reino, os animais que fazem parte. Então, o que eu peço para você agora é que você dê um pause nesse vídeo, copie logo todos esses detalhes que eu fiz no quadro aqui, copie no seu caderno, já deixe tudo preparado, porque ao longo da aula eu vou estar falando alguma coisa interessante que não esteja aqui, e vocês vão estar só puxando uma setinha aí e estar colocando mais coisas aí no seu caderno para estar ajudando vocês nos seus estudos. Tranquilo? Outras pessoas aí que podem estar nos vendo, essa é uma aula de Fundamental 2, então se você estuda, faz o ensino médio ou o ensino superior, vai servir mais como uma base introdutória, tá ok? Aqui é um assunto para o 7º ano, então a gente vai estar iniciando agora, beleza? Falando do reino Monera, né? Que animais fazem parte desse reino Monera, quais são as características. Então, muitos desses detalhes aqui, dessas características, a gente já viu lá na classificação de animais, mas a gente sempre vai estar revendo essas características, tanto no reino Monera, como em outros reinos, como outras espécies de animais, a gente vai estar vendo essas características. Então, vamos acompanhar comigo. O reino Monera, uma das principais características e única de todos os reinos, eles são procariontes. Os animais que fazem parte do reino Monera, eles são procariontes. Professor, eu esqueci, professor, o que é procarionte. Não se preocupe, eu vou estar especificando para você aqui, detalhando. Os animais que fazem parte do procarionte, que a gente tem o eucarionte e o procarionte. Procariontes são animais que nas suas células não apresentam a membrana nuclear, que é aquela membrana que vai organizar o núcleo das células, certo? Todos os outros seres vivos, como nós, plantas, existe essa membrana nuclear. Os animais que não têm essa membrana nuclear são os procariontes, que são os únicos que fazem parte do reino Monera, viu? Procarionte só existe no reino Monera. Procarionte não existe nos outros reinos e outras espécies de animais, apenas no reino Monera. Beleza? O reino Monera também são unicelulares. Essa daí é fácil, hein? Uma celular, célula. São animais que apenas existe uma célula. Outra coisa aqui que eu vou deixar já mais esclarecido. Existem algumas exceções na biologia, só que a gente não vai estar aqui especificando, puxando uma função, uma exceção a mais. Certo? Se por acaso ter alguma exceção na prova, no conteúdo, ou de alguma prova que vocês verem, vai estar especificando e detalhando sobre essa exceção. Porque existem algumas bactérias, né, que são parte do reino Monera, que tem mais de uma célula, só que não vem ao caso. Tá, ok? Se cair numa prova, numa questão, vai estar especificando. Então, o nosso foco aqui é que os animais, os seres vivos do reino Monera são unicelular. Tá, ok? O que eles são mais? As características do reino Monera são autótrofos. O que são autótrofos? A gente já falou nessa aula também, já especificamos. São seres auto, que eles mesmos conseguem produzir o seu próprio alimento. E para muitos que pensavam que eram só as plantas que faziam essa função, não, as bactérias também fazem essa função de seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo que a gente tem é as cianobactérias. Elas também fazem a fotossíntese, assim como as plantas. Tá, ok? Então são seres autótrofos e também são seres heterótrofos. São seres que precisam de outro ser vivo para se alimentar. Certo? Então, tanto no reino Monera a gente vai encontrar seres que são autótrofos, que produzem seu próprio alimento, e seres heterótrofos, que precisam de algo para poder se alimentar. Aqui a gente tem seres no reino Monera aeróbicas e anaeróbicas. Aqui a gente ainda não falou, então o primeiro assunto aí novo para vocês. Seres aeróbicos são seres que precisam de oxigênio para poder existir.
Nós somos seres aeróbicos, precisamos de oxigênio para existir. Então, existem alguns animais nesse reino que são aeróbicos, que precisam de oxigênio. Claro, as bactérias precisam de oxigênio. Mas existem alguns seres no reino Moneras que, lembra do azinho? Significa negação. Não precisa de oxigênio para poder sobreviver. Então, são algumas características aí desse reino Monera que alguns animais, algumas espécies de animais não precisam de oxigênio. Ok? Alguns exemplos que a gente tem aqui de animais que fazem parte desse reino são as bactérias, as mais conhecidas, que a gente vai falar um pouquinho mais. As cianobactérias, que algumas delas fazem a fotossíntese, né, que produzem os próprios alimentos, e também as árqueas. São bactérias, né, muito diferentes das bactérias comuns que a gente conhece, mas que existem algumas características que fazem parte do reino Monera. Ok? Muitos que a gente conhece das bactérias são que a gente tem um medo, né? Quando fala bactéria, já dá aquele medo, certo? Por conta das doenças que ela transmite, alguns malefícios que ela traz para o nosso organismo, né? Não só os seres humanos, mas como animais, como plantas. Mas as bactérias também têm o seu lado positivo, tem o seu lado da sua importância, tanto para a natureza como também para os seres vivos. Uma importância aqui, eu citei 3, existem outras importâncias, citei 3 aqui. Decomposição, o ambiente agradece, né? É uma espécie de caminhão do lixo, né? Que às vezes eu falo isso na aula brincando. Então ela tira todo o lixo que está acumulado de um ambiente, ela faz a decomposição. Tanto as bactérias como os fungos, né? A gente vai estudar também nos fungos e vai ver essa importância também deles. Então eles fazem um grande papel para o meio ambiente, eles conseguem fazer a decomposição de restos de animais, de comida, de plantas, eles conseguem fazer essa decomposição se alimentando e eliminando esses bichos aí do nosso ambiente. Fermentação, bolo, pão, que faz essa fermentação, que usam o fermento para poder dar volume e usar na culinária aí, são as bactérias. As bactérias fazem parte aqui desse fermento. Então é importante mais também para o nosso consumo. Ajuda os seres vivos. De que forma ajuda? Existem muitas bactérias que são bactérias do bem, que estão no seu corpo aí para lhe proteger ou para lhe dar alguns benefícios. Existem bactérias que estão no seu intestino aí que ajudam na digestão, produzem algumas vitaminas. Então aí, bactéria não é só negação, existe coisas. Agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vou estar mostrando uma outra tabela falando sobre as bactérias, né? Toda a parte anatômica das bactérias. Eu vou pegar um modelo aqui de uma bactéria, vou fazer um desenho e vou especificar a anatomia das bactérias, a fisiologia, as suas funções, né, que os seus órgãos e seus órgãos, suas partes aí que a compõem. Vou estar explicando para vocês todos os detalhes. Tá ok? Então, continuando o vídeo, vou trazer um outro quadro aqui para vocês. Professor Anderson MM de novo na área. E a gente vai estar vendo aqui toda a parte anatômica e fisiológica das bactérias. Lembrando que esse aqui é um resumo, certo? Igual o livro apresenta, não é nada mais complexo. Claro que a gente não vai estar falando de exceções que só aparecem no ensino médio, no superior. A gente vai estar mostrando a parte básica aqui de uma bactéria. Peguei uma bactéria aqui, certo? O vibrião. Depois a gente vai estar falando sobre isso. E vou mostrar algumas partes aqui dessa bactéria. Primeiro a gente vai estar olhando aqui, flagelo. É como se fosse uma cauda da bactéria, né? E qual é a função desse flagelo aqui, dessa cauda da bactéria? A movimentação. Então o flagelo tem essa função aí de movimentar. Tranquilo? A gente vai olhar aqui também, tá vendo que esses cíliozinho aqui pequeno? Chamamos de fibrilas. Qual é a função dessas fibrilas? A função dela é de fixar. Você está andando por ali, viu um organismo, fixou no organismo. Essa é a função dessas fibrilas, fixar em algum organismo, seja numa planta, no ser humano e outros animais, vai fixar ali através dessas fibrilas. Existe uma cápsula protetora aqui nas bactérias. Eu tentei fazer um desenho dessa cápsula aqui, A função dela é proteger mais ainda essa bactéria. Lembrando que essa bactéria tem muitas proteções. A gente vai ver a próxima proteção, parede celular. Lembrando que parede celular também existe nas plantas, né? Nas células das plantas.
existe a parede celular como função também de proteção. Nas bactérias também tem, existe essa parede celular. Existe outra membrana também de proteção, que é a membrana plasmática, que nós seres humanos temos essa membrana plasmática com proteção. As bactérias também têm, essa membranazinha que vai proteger e controlar também a entrada e saída de nutrientes. Toda essa parte que fica dentro da célula, esse vazio aqui, que na verdade não é um vazio, é como se tivesse uma gelatina. E toda essa parte aqui chamamos de citoplasma, que é onde vai estar quem? O DNA da planta, o DNA da bactéria. Lembrando que esse DNA ele não está organizado, não existe a membrana nuclear nele, não existe. Ele está espesso dentro do citoplasma. Então isso aqui não é muito positivo não. Os outros animais, na evolução, é mais evoluído, porque existe também essa membrana nuclear para proteger o DNA. Nas bactérias não existe essa membrana, por isso ele está espesso aí, solto no citoplasma. Temos também aqui a única organela que está presente nas bactérias, que são os ribossomos. Eu desenhei aqui três caroços, 3 pontos aqui, para simbolizar o ribossomos. Qual é a função do ribossomos nas bactérias? A síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas é a função dos ribossomos. Os ribossomos têm essa função aí de proteger as proteínas. Então, basicamente, essa é espero que não tenha esquecido nada aqui, essa é uma parte básica aí de uma anatomia de uma bactéria, ok? Existem algumas formas diferentes de bactérias. Existem umas bactérias que são redondas, existe uma que são no formato de uma vírgula, existe outras com vários formatos diferentes. E o livro mostra isso também, eu também irei mostrar aqui para vocês no próximo vídeo. Retornando mais uma vez aqui, trouxe aqui um quadro novo aqui para vocês, e a gente vai estar falando aqui sobre as formas das bactérias. O livro de vocês está acompanhando isso, vocês podem estar acompanhando aí, olhando o livro de vocês, que tem esses exemplos e tem outros exemplos aí que vai ajudar no entendimento aí de vocês, ok? Existem alguns formatos que vocês estão vendo aqui, ou formatos diferentes. Quando vocês veem alguma foto aí falando de bactérias e vê uma bactéria com esse estilo aqui de cilindro, o nome desse formato dessas bactérias é Coccus. Tranquilo? É fácil. Essa aqui com formas de uma vírgula, parece uma vírgula, é chamada de vibrião, certo? Inclusive isso aqui o vibrião é o causador da cólera, uma doença aí que não é bom para o intestino. Existe o vibrião também com formato aqui de um bastão, certo? Chamado de bacilo. Esse formato aqui de bactéria chamamos de bacilo. O bacilo é o causador da tuberculose. Então, fica atento aí para vocês. Dentro dessas características aqui, dessas formas das bactérias, elas podem também se agrupar. E é a forma de agrupamento, a gente vai dar um nome para cada forma de agrupamento. Por exemplo, existem bactérias que elas vivem em dupla, de duas bactérias unidas. A gente chama de diplo, certo? E se a gente for pegar o formato aqui do Coccus, a gente vai chamar essa bactéria aqui que está em duas de Diplococcus. Diplococcus é essa bactéria, certo? Se, por exemplo, tiver alguma prova aí, tipo a letra B do quinto, tiver aí mostrando essas características da bactéria, a gente vai dar o nome dela de Diplococcus. Tranquilo? Beleza. Existe a Streptococcus. São bactérias que ficam aglomeradas de forma de fileiras, fica fileirado uma atrás da outra. Como o exemplo aqui que eu coloquei, uma atrás da outra. Strepto, se for no formato lá de Coccus, chamamos de Streptococcus. Beleza? Existe também Staphylo, que é a aglomeração tudo em cima da outra, uma aglomeração toda. Olha aí, todo unido aqui, tudo junto, misturado, chamamos de Staphylo. Se for lá o exemplo do Coccus, Staphylococcus. Então são algumas formas aí para você estar aprendendo aí, anexando na sua cabeça aí, para quando você vê em alguma prova, de algum outro conteúdo,
esses formatos e aglomerações de bactérias, vocês vão saber como fazer a questão aí, como entender e responder essa questão. Beleza? Agora a gente vai estar vendo aqui sobre a reprodução das bactérias. Lembrando que as bactérias são assexuadas e também são sexuadas. A gente já viu isso, mas a gente vai estar revendo algumas características aí dessas reprodução. Lembrando que a reprodução assexuada é quando um organismo sozinho consegue fazer a sua reprodução, ou seja, não depende de nenhum ser vivo para poder fazer a reprodução, para se reproduzir. Ele por si só consegue fazer uma reprodução. Lembramos, temos aqui uma bactéria. Essa bactéria conseguiu fazer a duplicação, todo o material genético foi duplicado e se originou duas bactérias. Lembrando que essas duas são idênticas à primeira. Ou seja, não precisou nem de um colega, de um parceiro, não precisou trocar nenhum material com outra bactéria, não precisou. Ela sozinha conseguiu fazer a reprodução. A gente chama isso, na biologia, de divisão binária ou também cisparidade. São nomes que a gente dá a esse tipo de reprodução. E estamos falando de reprodução assexuada. Existem outras reproduções também assexuadas, feitas pelas bactérias, mas a gente não vai comentar porque é mais complexo e também o livro não fala sobre isso. Isso é mais lá para o ensino médio e ensino superior. Agora vamos falar sobre reprodução sexuada. Lembrando que para ser uma reprodução sexuada, precisa obrigatoriamente trocar os materiais genéticos, certo? Lembrando, não é obrigado o ser vivo lá fazer o coito, acariciar, se encostar, não é obrigado. Claro que a maioria dos animais fazem isso, certo? Mas não é obrigado ter esse contato. Existe reprodução sexuada sem contato. A gente já viu lá sobre o sapo, né? A fêmea joga o seu material genético, o macho joga o seu material genético lá na água, e aí esses materiais genéticos se encontram, ou seja, se misturam, e dali surge um novo sapo. Ou seja, não precisou ter o contato, mas misturou o material genético. E nas bactérias acontece a reprodução sexuada, certo? Tanto em contato, como também sem contato. Fazem tanto como alguns animais, né, como nós seres humanos, que precisam do contato, mas também fazem igual os sapos também, sem o contato. E aqui a gente vai dar o nome de conjugação a esse tipo de reprodução, né, reprodução sexuada. Como é que acontece? Uma bactéria, ela vai doar um material seu genético, para outra bactéria. Uma vai ser chamada de doadora e a outra vai ser chamada de receptora. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa aqui vai doar o seu material genético para essa outra bactéria. Agora, uma parte muito importante e bem delicada que talvez possa confundir vocês. Aqui não surgiu um novo ser vivo, como aqui, não teve o filhote, que a gente sempre costuma, né, de misturar o material genético. Nasceu uma prole, nasceu o filhote, nasceu o filho, enfim. Aqui, nessa reprodução sexuada de conjugação, não nasce filhote. Mas por que é considerado uma reprodução? Porque essa bactéria aqui, ela era de outra forma. Após receber o material genético do doador, ela se transformou em uma nova bactéria. Não era como antes. Ela que era de uma forma. Após receber o material genético de outra bactéria, ela se transformou e é uma bactéria diferente. Por isso que é considerada uma reprodução. Uma reprodução onde há o repasse aqui de material genético para outro ser vivo, chamamos de reprodução sexuada. Então fique bem atento sobre isso, viu? Não é obrigatório nascer ser vivo, mas teve uma mudança, considerado também uma reprodução. Beleza, esse é o nosso último quadro aqui da nossa aula de hoje. E aqui vai ser uma avaliação que vocês vão fazer. Vai ser uma atividade, certo? A atividade não vai ser para mim, mas vai ser para a vida de vocês. E para vocês, alunos,
ajudar a família de vocês, certo? Então esse é um cuidado que vocês vão ter, vai ser um aprendizado que vocês vão levar para a vida, e eu espero que vocês levem para as pessoas que moram com vocês esse aprendizado que vocês irão pesquisar, certo? Listei aqui algumas doenças causadas por bactérias, todas essas doenças aqui são causadas por bactérias, certo? Então é importante que vocês conheçam essas doenças, e a nossa atividade vai ser para vocês explicar para o familiar de vocês, para os seus pais, seus responsáveis, a família em geral, como transmite cada doença dessa. Como é que transmite a tuberculose? Como é que transmite a hanseníase e as demais, certo? Segunda questão, quais os sintomas? Como é que eu me sinto quando eu estou com tuberculose? É só a tosse? Existem outros sintomas? Então vocês vão estar explicando isso também para os pais de vocês. Como se prevenir dessa doença, certo? Como é que você pode se prevenir dessa doença? Como evitar essa doença? Então existem muitos meios também que vocês precisam mostrar para os familiares de vocês. Essa é uma parte muito importante, porque a gente prevenindo, a gente vai evitar ir para o hospital, evitar ter os sintomas, certo? Evitar transmitir para alguém se você consegue se prevenir. Mas acontece que existem os teimosos que não querem se prevenir, e aí pegam essa doença. E agora? Como fazer o tratamento? Como remediar essa doença? Certo? Então essa avaliação para você, levar para a sua vida, e eu vou cobrar dos pais se os alunos souberam responder e informar corretamente essas 4 questões aqui, certo? Um forte abraço, meus pimpolhos. Professor Anderson MM vai ficando por aqui, e aguardo que outras aulas irão aparecer para vocês. Forte abraço aí, e é isso aí.